Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo agora. Bora pro conteúdo. Mesmo. Olha, em relação à declaração do prefeito, nada novo no front, né? Eu passei 9 meses em campanha, 9 meses dizendo que nós somos governados por um prefeito lulista. Então aí os vídeos que foram mostrados ao longo da campanha toda, não só por mim, mas também por outros candidatos, pelos próprios eleitores, que não deixam negar. Eduardo Pimentel já sabíamos, preparado por ele, portanto, de base lulista. E Curitiba, infelizmente, segue nas mãos da esquerda disfarçada de direita. Agora, vamos lá. Aprendizados, né? 9 meses intensos, uma parte desses 9 meses eu ainda estava no jornalismo, então ainda compartilhei algumas coisas com vocês aqui no Sem Rodeios, desde que eu saí da Gazeta do Povo no final de abril, muito intensamente na campanha, e acho que quem é curitibano, quem é paranaense, os meus seguidores de outros lugares do Brasil viram a desonestidade, o nível da canalice, o nível da covardia desses homens brancos, né, como eles gostam de se definir, homens brancos cis, né, falam tanto dos outros que não olham para as pessoas, eles categorizam tudo assim, o nível da canalice contra uma mulher que não vinha de família política, não tinha um partido grande para ampará-la, e, enfim, todo tipo de calúnia. Eu fui vítima de uma indústria de calúnia absurda, absurda. E o mais triste de minha parte, por ser jornalista há 34 anos, foi ver a canalice da imprensa. A maior parte dos jornalistas curitibanos, quase todos eles que me conhecem de décadas de trabalho jornalístico, embarcando nas calúnias sem ao menos checar, sem ouvir as outras fontes, sem ouvir os outros lados, falando da minha família, falando do candidato a vice da minha chapa, inventando processos que não existiam, inventando condenações que não existem porque os processos sequer existem. E muito eleitor, infelizmente, embarca nessas mentiras. Então, foi a mão pesadíssima do governo do estado, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal e da Prefeitura de Curitiba, sem falar do próprio PT, que estava apoiando a candidatura contrária, contra uma mulher que oferecia muito perigo ao sistema, né? Ela estava gastando R$0 de dinheiro público, ela estava fazendo uma campanha limpa e honesta, visitando os bairros, conversando com os eleitores com transparência, e, enfim, eles tentaram de toda forma destruir. Não destruíram, eles me fizeram ainda mais forte, ainda mais conhecedora da podridão do sistema, e mais, fizeram 390.254 curitibanos, a quem eu agradeço profundamente pelo voto, também conhecedores dessa podridão. Eu acho que Curitiba jamais será a mesma depois dessa eleição. Isso aí, Cristina Grêmio, nossa querida Cris, muitas mensagens para a Cris. Vou passar agora a pergunta para o meu amigo Jorge Serrão. Jorge Serrão, essa é a Cristina Grêmio, eu acho que você não conhece ela, então apresente-se e faça a sua pergunta, Serrão. Minha musa, minha querida amiga, você foi vitoriosa, você hoje é um dos grandes expoentes da direita brasileira, graças à coragem que você teve, à lealdade que você demonstrou com as pessoas que sempre estiveram ao seu lado e com a capacidade que você também demonstrou de fazer política na condição mais adversa possível. Pergunta que eu vou fazer para agora. Vamos tratar do presente e do futuro. Cristina Grêmio está preparada para liderar um grande processo em favor das transformações estruturais no Brasil? Vamos pensar de verdade em ter um partido conservador? Vamos pensar de verdade em ter contagem pública de voto? Vamos começar a debater mudança na Constituição? Olha, eu nunca fugi desses debates, né? Quem foge desses debates são os adeptos do sistema atual, como ele quer, e que querem que se perpetue dessa forma, né? Com alguns apadrinhados, alguns com acesso ao dinheiro público, alguns com acesso ao tempo de rádio e TV, alguns
com amigos nos institutos de imprensa, aliás, pagando muito bem para os institutos de pesquisa, imprensa também, né, porque tem muita mídia de aluguel, infelizmente. A eleição municipal ela é regida muito por essa blogosfera política, e são jornalistas, eu vou dizer, frustrados, que nunca estiveram numa grande redação, que mal sabem se comportar perante colegas de trabalho, que dirá perante as premissas do bom jornalismo, que é buscar a verdade, né, doa quem doer, ouvir todos os lados e ser honesto e transparente com o eleitor, no caso de estar informando o eleitor, mas com o leitor, com o telespectador, com o ouvinte. Então, é uma sujeira, Serrão. Obviamente que eu estou preparadíssima para liderar, seja uma frente curitibana, uma frente paranaense, uma frente nacional. Eu acho que a gente mostrou aqui em Curitiba, mas também em várias outras cidades, que existe uma direita muito esclarecida, muito combativa, muito honesta, que não aceita nenhum conchavo, que não aceita nenhuma aliança suja, porque foram muitos os que quiseram se aproximar de mim, especialmente no segundo turno, né? E você tem que ter postura também para dizer não. Vocês mencionaram aí questões partidárias também, o meu próprio partido, sabe-se lá por quê, a gente imagina, né? Em meados do ano ali, decidiu declarar apoio a Boulos em São Paulo. Isso foi para sangrar a minha candidatura em Curitiba, e eu passei meses tendo que explicar um apoio que eu nunca dei, que eu jamais dei, reiterar que Boulos é na minha visão, é um líder de um movimento criminoso, porque invade propriedades. Eu defendo a propriedade privada, invade e destrói. A gente tem N exemplos aí cobertos pela própria imprensa ao longo de anos, então jamais apoiaria uma pessoa como essa para entrar para a vida pública. E obviamente que eu não tenho decisão nenhuma sobre o que a presidente nacional do partido faz. Depois, ela tentou destituir a executiva estadual e a municipal. A gente precisou entrar numa batalha na justiça, e os presidentes do PMB no Paraná e em Curitiba venceram essa batalha e confirmaram a homologação da minha candidatura, porque, de novo, o intuito era que eu não tivesse no